Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, dia 17 de maio de 2025. Olá, Sara, tudo bem? Olá, Celi, tudo bom? E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo, que a manchete é sobre um assunto que foi a manchete de ontem do Estadão, sobre o mapa da violência no Brasil. E aqui eles fazem um recorte para São Paulo. Raio-X dos assassinatos mostra alta de feminicídios, linchamento e sofrimento das famílias em São Paulo. A maioria das 32 vítimas de assassinato no primeiro trimestre na capital paulista é do sexo masculino, de cor parda e com idade mediana de 37 anos. Cidade tem recorde de furtos e alta de homicídios nos primeiros 3 meses de 2025, janeiro, fevereiro e março. E ao lado aqui da manchete tem esse gráfico mostrando a escalada de feminicídios em São Paulo, no município de São Paulo, capital. Olha, em 2016, 3. Isso no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses do ano. Nos primeiros 3 meses do ano de 2016, foram 3, um em cada mês, janeiro, fevereiro e março. Aí em 2020, foram 11 feminicídios nos 3 meses. Em 2023, baixou para 6. E agora em 2025, nos primeiros 3 meses, 17 mulheres mortas no município de São Paulo, capital. Ainda na área policial, Polícia Federal e autoridades bolivianas prendem um dos líderes da facção criminosa PCC, primeiro comando da capital que domina São Paulo. Segundo a PF, Tuta estava foragido e já foi apontado como o número 1 do grupo. Agrofolha, cidade do Rio Grande do Sul, foco de gripe aviária, tem média de 8 frangos para cada habitante. Nos Estados Unidos, vírus atingiu 170 milhões de aves e fez preço do ovo disparar. Entenda como acontece o contágio. Esse assunto é chamada de capa de praticamente todos os jornais de circulação nacional aqui no Brasil, porque afeta a venda de frango para fora. E a gente vai ver na manchete do jornal o Globo que é isso, que é os Estados Unidos, a Europa já mandaram cancelar a compra de frango do Brasil de todo o Brasil. O foco é Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro, mas o pessoal estrangeiro já corta logo o frango brasileiro, qualquer que seja de qualquer estado. E o carrossel de imagem que nós temos hoje, na capa da Folha de São Paulo, a primeira é sobre a gripe aviária, esse assunto que a gente está falando. E aqui é na cidade de Montenegro. Escavadeira abre buraco em granja de Montenegro, Rio Grande do Sul. Moradores da cidade relatam incerteza com a economia e empregos após o caso da doença. E os tratores estão cavando essa vala para enterrar os frangos. Praticamente aqui toda a produção dessa granja
vai ser destruída, vai ser enterrada por conta da gripe, para não se espalhar para outras cidades. A segunda imagem é para dizer que os tubarões chamados galhas pretas, dezenas de tubarões galhas pretas, ameaçados de extinção, aparecem na Ilha Grande, em Angra dos Reis. E eles foram capturados nessa foto. A charge do dia, cartoon de Marília Mas, retrata o risco que as casas de apostas online, as chamadas bets, promovidas por influenciadores, tipo a Virgínia Fonseca, representam para apostadores. É uma armadilha. Aqui é uma armadilha. Ó, bets no centro, com o celular escrito. A pessoa entrou aí, perdeu dinheiro. Além do lixo, você sabia que só 6,7%, quase 7%, dos materiais usados no mundo, só 7% são reciclados? Polarização e onda conservadora vão além de Bolsonaro, diz pesquisadora. A pesquisadora Alice Evans foi entrevistada pela Folha de São Paulo na edição deste sábado sobre política. Ela investiga fenômeno da polarização política entre homens e mulheres. E ela diz que essa polarização vai além da figura da pessoa de Bolsonaro. Bolsonaro apenas personificou, não é? Ele conseguiu personificar essa polarização que já existia, faltava alguém para personificar, para nomear essa polarização que já existe. Faltava fulanizar a pessoa. Então, fica entre Lula e Bolsonaro. São dois modos diferentes de ver o mundo, dois modos diferentes de tratar a política, dois modos diferentes de empregar os recursos públicos e por aí vai. Por isso tem essa polarização. Lula, eleições 2026. Lula deve priorizar alianças com os partidos para travar possível avanço do bolsonarismo no Senado. O Partido dos Trabalhadores prevê abrir espaço para aliados, para candidatos do MDB, do PSD e do PSB de bola, Partido Socialista Brasileiro, como forma de barrar a ofensiva os candidatos que serão lançados pela direita. Como aqui no Ceará, já se fala no lançamento do pastor Alcides Fernandes ao Senado. Hoje, Alcides Fernandes é deputado estadual, ele é pai do deputado federal André Fernandes, e já se fala o nome dele como candidato ao Senado Federal. No próximo ano, o eleitor brasileiro vai votar para eleger o presidente da República, 2 senadores, são 2 vagas. De quem são essas vagas? Vaga do Cid Gomes e a vaga do Eduardo Girão. Eles já estão encerrando os 8 anos de mandato. Para o Senado são 8 anos. Para deputado não, são só 4 anos. Mas para o Senado, na hora que você vota no senador, você vota para ele ser senador por 8 anos. Então, Cid Gomes já está cumprindo com os 8 anos e o Eduardo Girão. Os 2 entraram juntos. E agora, todo o Estado,
seja Ceará, Piauí, Maranhão, São Paulo, tem 2 vagas a serem preenchidas. Todos os estados. E aqui são essas 2, como eu falei, da vaga de Cid Gomes e Eduardo Girão. Então, Lula deve priorizar alianças para travar possível avanço dos candidatos bolsonaristas ao Senado. Na Argentina, vai ter eleição agora domingo, amanhã. Guerra do presidente Javier Milei para liderar a direita, os partidos ideologicamente de direita na Argentina, e isso está nacionalizando eleições em Buenos Aires. A capital do país escolhe deputados amanhã, domingo, em disputa local que ganha peso nacional. Papa Leão XIV. A comunidade LGBTS aguarda sinal do Papa Leão XIV mais próximo ou mais distante do Papa Francisco, do antecessor. O Papa já falou em construir pontes na igreja, mas declarações antigas causam receio da comunidade LGBTQIA+. Na área de cinema, o destaque na capa da Folha de São Paulo deste sábado é para a atriz Kristen Stewart, acho que é esse o nome que se chama. Essa atriz, essa Kristen, foi aquela muito conhecida do filme Crepúsculo. E hoje ela está estreando como diretora de cinema e está sendo muito aplaudida lá no Festival de Cannes. Diz assim: como é o primeiro filme com direção de Kristen Stewart, que estreia no Festival de Cannes. Ano passado, em 2024, público nos cinemas cai pela primeira vez no mundo desde a pandemia. Corpo. Venda de Tadalafila cresce quase 2.000% nos últimos 9 anos no Brasil, aponta a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Popular nas redes sociais, medicamento ganha até versão em bala, em bombom, que lá em São Paulo chama de bala, nós aqui no Ceará e no Nordeste a gente chama de bombom, ganha até versão em bombom proibida no país. Ainda chamada de capa na Folha de São Paulo deste sábado, as 8 milhões de mutações encontradas no DNA brasileiro. Esse assunto a gente viu que foi manchete de ontem do Estadão, mostrando que o Brasil é um dos mais miscigenados do mundo, entre europeus, africanos e indígenas. É o DNA do brasileiro. E a gente mostrou isso ontem para você aqui na TV da Transparência. A faculdade em Lisboa, Portugal, abre vagas para brasileiros e nota do Enem, aqui do vestibular aqui no Brasil, é critério na seleção lá em Portugal. A Folha de São Paulo lança secção sobre vestibular com assinatura grátis para quem fará o Enem. Podcast. Cientista fala com a Tati Bernardi sobre inovações e resistência da mulher negra na academia. Especial em áudio, que é um podcast, ouve mulheres com mais de 50, como Sônia Guimarães. Diretriz orienta médicos dos Estados Unidos a não subestimarem dor sentida
quando se coloca o DIU. Vacina para a menopausa. Será o fim do climatério que aflige tanto as mulheres depois dos 40 anos? O filme brasileiro premiado Ainda Estou Aqui vai estrear nos cinemas em Moscou, na Rússia. Antônio Fagundes, o ator, e a mulher dele são processados por casal atrasado para a peça. Filme de terror da Netflix faz previsão de morte do Papa Leão XIV. No caderno de economia, nós temos 3 chamadas de capa da Folha de São Paulo. Setor bancário. O resultado dos bancos nos primeiros 3 meses deste ano indica uma economia mais resiliente do que o esperado. Aumento na concessão de crédito aponta para a demanda de clientes, uma demanda aquecida. Nos Estados Unidos, uma agência chamada Moody's Hedging, ela que classifica e que dá nota para os países quanto à sua confiabilidade financeira, pois essa agência retirou pela primeira vez a classificação de crédito máxima AAA, AAA, dos Estados Unidos, por conta dessa instabilidade produzida pelo presidente Donald Trump. Ora taxa um percentual, ora desiste, ora recua. Taxou a China em 145% das importações, depois chamou para conversar, abriu uma trégua de 90 dias, era 145%, baixou para 30%. Então, por conta dessa turbulência, os Estados Unidos perdeu essa classificação tripla em AAA. Analistas alertam para aumento da dívida dos Estados Unidos, do déficit, e Fitch e SPP já haviam baixado a nota. Falando sobre carros, a chamada é para dizer que a nova geração do Honda WRV chega ao mercado nacional no mês de novembro próximo. Aí tá aqui a foto, a montadora, a Honda, já disponibilizou a foto. Ele é um SUV compacto, terá motor Total Flex, gasolina e álcool, e 2 versões, mas ainda sem uma opção híbrida disponível. Na editoria de política, nós temos 3 chamados para as 3 matérias nas páginas internas da Folha. A primeira dizendo que as primeiras damas do país, a atual, a Janja da Silva, e a ex, a Michele Bolsonaro, são aliadas na mudança do papel da primeira-dama na política. Essencialmente políticas, as duas, Janja e Michele, obrigam a uma revisão de conceitos sobre o cargo de primeira-dama no país. Geralmente a primeira-dama, principalmente nos municípios cearenses, a primeira-dama, assim que o prefeito é eleito, é nomeada secretária da Assistência Social. Pode fazer o levantamento que as primeiras-damas são as secretárias de Assistência Social e ficam lá cuidando dos mais pobres, naquela política mais assistencial. Com Janja e Michele, estão dando outro perfil. A Michele, por exemplo, é cotada ou para ser candidata a presidente da República ou cotada para ser candidata a senadora lá por Brasília, onde ela mora, pelo Distrito Federal. Tanto
a dimensão que ela alcançou quando foi primeira-dama do país, esposa de Jair Bolsonaro. Assembleias legislativas traçam planos para aumentar o número de deputados estaduais. Amazonas e Goiás, as assembleias legislativas de Amazonas e Goiás, querem novas cadeiras, querem abrir novas cadeiras na esteira do projeto que tramita na Câmara. Na Câmara Federal estão aumentando 18 cadeiras lá de deputados. Aí tem um efeito cascata. Com esse efeito cascata, aumenta em todo o Brasil 30 cadeiras de deputados estaduais. Aqui no Ceará, aumenta uma. A Assembleia Legislativa do Ceará vai passar de 46 para 47 deputados estaduais. Mas tem estado aí, como o Piauí, vão aumentar 4 cadeiras de deputado federal, de deputado estadual. Isso nessa esteira, nesse efeito dominó, a partir da Câmara Federal. Porque, ao fazer isso, a Câmara Federal está adotando os novos critérios populacionais, os novos números da população de cada estado apontado pela pesquisa do IBGE. América do Sul. Prisões de ex-presidentes da República na América do Sul indicam avanço da justiça e politização. A região teve ao menos 20 casos no século XXI, em sua maioria relacionados com corrupção. E aqui no Brasil, a gente teve, século XXI, a gente teve o Lula, lá no Uruguai, o Mujica, o Pepe Mujica, que faleceu antes de ontem, passou 12 anos preso na cadeia, e outros mais. Tem o Fernando Collor de Mello, que está preso, ex-presidente do Brasil, que pegou uma propinazinha de 20 milhões de reais da BR Distribuidora de petróleo, de combustível, estava preso no presídio. Aí, a pedido do Ministério Público, do Procurador da República, o Paulo Gonet, pediu para que o Alexandre de Moraes, que é o relator, desse uma prisão humanitária, é o nome da prisão. Aí, não, ele tem problema de saúde, vamos botar uma tornozeleira eletrônica na canela dele e mandar ele ficar em casa. Aí ele foi para casa, está em casa, prisão domiciliar. Um caderno de saúde, a matéria hoje é sobre alimentação. Olha aqui a foto dessas goiabas. Veja 5 frutas com teor surpreendente de proteína. Isso mesmo. Proteína que é encontrada em carne. Nutricionista diz que alimento pode fornecer boa parte das nossas necessidades diárias. Outra matéria. O que calendários digitais revelam sobre o trabalho invisível em casa? É a chamada jornada dupla. Por exemplo, a mulher que trabalha fora, trabalha no seu expediente normal, quando chega em casa, ainda vai ter que trabalhar, cuidar dos filhos, fazer comida, alimentar a criança, acompanhar o dever, o exercício de casa do filho estudante, e por aí vai. Que é o chamado trabalho invisível. Aí disse, rapaz, não, essa mulher não faz nada, mas tem dupla jornada de trabalho. Na editoria de Mundo, 3 chamadas também. Primeiro, não tem jeito, continua a guerra entre Rússia e Ucrânia.
Ataque russo mata 9 civis na Ucrânia, menos de 24 horas após aquela reunião lá na Turquia para tentar cessar fogo. Estados Unidos, um áudio mostra que Joe Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos, teve confusões mentais durante depoimento em investigação. É por isso que ele não foi candidato à reeleição. Colocaram a Kamala Harris, era a vice dele, colocou a Kamala para disputar com o Trump e o Trump levou. Hoje é o presidente dos Estados Unidos. Por falar em Trump, está aqui ele, lá na Arábia Saudita. Trump termina giro de 3 dias no Oriente Médio, entre reveses e conflito de interesses. 6 meses depois, Elon Musk fracassa em entregar cortes de dinheiro, cortes planejados pelo DOGE, que é o departamento que ele dirige lá. E ele foi chamado para o Trump para fazer uma economia, para enxugar a máquina administrativa do governo dos Estados Unidos. E aqui a matéria da Folha dizendo que depois de 6 meses ele não conseguiu, fracassou. Na editoria Cotidiano, Folha de São Paulo traz uma matéria, a primeira chamada de capa, dizendo que a Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia novas motofaixas. São 200 quilômetros de corredores a serem construídos até 2028 só para andar a moto. E também anuncia restrições a motos em avenidas, em vias. Moto vai andar só nessas motofaixas. O prefeito Ricardo Nunes copia uma promessa do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos foi candidato com ele no segundo turno para a Prefeitura de São Paulo. E Ricardo Nunes monta pontos de apoios para motoboys. E dizendo aqui a Folha que isso foi uma promessa na campanha do Guilherme Boulos, que o Ricardo Nunes sabiamente está copiando. O vice-governador de São Paulo anuncia ação de fiscalização a comércios ilegais na Cracolândia, lá no centro de São Paulo. Felício Ramute, que é o vice-governador, afirma que a ação ocorrerá em locais que abrigam pontos de venda de drogas. Agora, na cidade de Diadema, moradores de Diadema dizem ter sido agredidos por guardas civis no Dia das Mães. Outra chamada. Por que uma favela de São Paulo aproximou Lula do governador Tarcísio de Freitas? É porque o governador Tarcísio de Freitas está querendo tirar uma favela que fica na região central de São Paulo e quer um terreno para colocar esses moradores. E quem vai dar esse terreno é a União e precisa falar com o Lula para liberar. É uma aproximação administrativa entre o governador de São Paulo e o presidente da República. Caderno de Ciência é sobre genética. Ascendências africana e indígena rivalizam com a europeia na Bahia e no Amazonas. Mostra análise do genoma, uma pesquisa publicada ontem pelo Estadão, com exclusividade, foi a manchete do jornal, um estudo feito pela USP. Foi pela USP, a USP que divulgou essa pesquisa.
E ontem a gente viu pela capa, pelo o mapa do Brasil, cada estado, o percentual de ascendência africana, de ascendência europeia, por causa dos portugueses e dos holandeses que vieram para o Brasil, e o percentual dos indígenas, que eram os povos originários quando os portugueses chegaram ao Brasil. Caderno de esportes. Futebol. Ex-zagueiro Lúcio é internado em Brasília com queimaduras após acidente doméstico. Postagem no perfil do campeão da Copa de 2002 diz que ele está consciente e estável. As 5 matérias mais lidas hoje da Folha de São Paulo. A primeira é sobre violência policial. Mortes. Policial militar dedicou-se à carreira e à família. Segunda matéria mais lida. Artes cênicas. Antônio Fagundes e a mulher são processados por casal que chegou atrasado em peça de teatro. No Pará, governo Bolsonaro pagou 18 milhões de reais para a remoção de um navio que naufragou lá no Pará, mas o barco continua lá debaixo d'água. O barco segue submerso e nas páginas internas da Folha mostra lá o barco debaixo da água. Estados Unidos é a 4ª matéria mais lida da Folha. Após rebaixamento de nota de crédito, Casa Branca acusa a agência que faz isso há séculos, que faz essa classificação, a Casa Branca, quer dizer, o presidente Donald Trump, acusa a agência Moody's de viés político. E a quinta matéria mais lida é sobre esse prejuízo que o Brasil está tendo grande com a gripe aviária. Moradores da cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, relatam incerteza com a economia e empregos após caso de gripe aviária, e vários países já mandaram suspender a exportação. Por último, aqui chamadas de capa do Caderno Cultura, na Folha de São Paulo, é o Caderno Ilustrada. Crítica. No cinema A Escola da Arte, Mishima escreve sobre caso secreto, mas perde chance de seduzir. A peça de teatro Não Me Mate, com Leonardo Migiorin, mistura Drummond e comédia. E o que vê na televisão neste sábado? Dá para ver Emília Pérez, né, que é uma atriz espanhola, e o filme sobre Pepe Mujica. Vai passar hoje na televisão aberta. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal O Estado de São Paulo? Bom, Ceni, no alto da capa do Estado de São Paulo deste sábado temos 3 chamadas. A primeira é do caderno Bem-Estar, que fala sobre corpo em ação. Santos músculos. Fortalecer a musculatura traz benefícios que vão além da estética, ou seja, além da beleza. E a segunda chamada é do caderno de Cultura, que vai falar sobre a exploração sexual infantil em foco. Filme Manas fala da ilha do Marajó, que está localizada no Pará. E por último, dos destaques deste fim de semana da editoria Economia e Negócios, como é viver e trabalhar na Grécia. Há oportunidades, mas custo de vida pesa. E o próximo destaque, Retratos do Brasil. Em 2023, total de nascimentos no Brasil foi o menor em 47 anos.
Número de casamentos voltou a cair depois de alta no pós-Covid. Divórcios têm alta, mas como guarda compartilhada. E sobre a guerra de Putin, Rússia e Ucrânia vão trocar presos, mas paz não avança. Mototáxi em São Paulo. A Justiça suspende serviço e dá 90 dias para regulamentação. Também temos aqui um destaque para esportes envolvendo a crise na CBF. Vice marca eleição para a presidência e Edinaldo Rodrigues reage. E nesta imagem em destaque nós temos sobre o caso dos bebês reborn, parto de bonecas e polêmicas. Bonecas hiperrealistas, como estas que nós estamos vendo em imagem em destaque, imitam recém-nascidos e desencadearam controvérsias nas redes sociais. Vídeos mostram adultos tratando-as como crianças de verdade, com direito à consulta médica e um parto simulado. Cada peça custa até R$ 9,5 mil. E a manchete de hoje, deste sábado, faz parte da Editoria de Economia e Negócios, que fala sobre o frango na mira. Focos de gripe aviária surgem no sul e China e União Europeia sustam importações. Casos foram detectados em granja e zoológico no Rio Grande do Sul. A confirmação de que um foco de gripe aviária H5N1 foi detectado em uma granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul, levou à suspensão temporária das exportações brasileiras de carne de frango para a União Europeia e a China. A União Europeia é destino de 7% das exportações do frango brasileiro. A China compra 10,89% do que o Brasil vende. Este é o primeiro caso da doença identificado no sistema de produção comercial do país. A granja foi isolada e as aves do plantel sacrificadas. Além de União Europeia e China, a Argentina também suspendeu as importações de carne de frango do Brasil. Um segundo foco da doença ocorreu no zoológico de Sapucaia do Sul, na Grande Porto Alegre. O vírus é identificado em aves silvestres desde 2023. E 562.208 foram o total de toneladas de carne de frango que a China comprou do país no ano de 2024. E por último, ainda falando sobre economia, a agência de risco Moody's rebaixa a nota de crédito dos Estados Unidos. A avaliação pela Moody's cai de AAA para AA1, em razão do aumento do nível da dívida, que pode piorar se republicanos aprovarem cortes de impostos. As agências S&P Global e Fitch já haviam reduzido nota americana e 134% do PIB. A este patamar, a Moody's estima que a dívida federal dos Estados Unidos pode subir até o ano de 2035. Oceli, quais são os destaques da capa do jornal O Globo deste sábado? Sara e internautas, nós temos no alto da capa do Globo uma chamada para uma matéria na área de cinema, de entretenimento. Hollywood via Cannes. Festival francês se consolida como a melhor vitrine para candidato ao Oscar. Mas a manchete do jornal é a mesma que você acabou de ler aí do Estadão. É a gripe aviária, a gripe nas aves. China e Europa suspendem compra de frango do Brasil. O Brasil informou ontem ter identificado o primeiro foco de gripe aviária numa granja comercial no país, localizado no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O anúncio levou a China, a União Europeia e a Argentina a suspender a importação de carne de frango do país. O governo federal já determinou a interrupção da exportação da produção de granjas do Rio Grande do Sul, só do estado. Autoridades e especialistas advertem a população de que o risco de contaminação para humanos é mínimo e não se dá através do consumo
da carne da ave, ou do frango ou dos ovos. Terceiro maior produtor de proteína de frango do mundo, o Brasil é o terceiro maior produtor de proteína de frango do mundo. O Brasil exporta apenas cerca de 10% de sua produção. Quer dizer, 90% é consumido aqui mesmo no Brasil. O que deve minimizar, na avaliação de economistas, o impacto do problema nos preços. O governo federal, aliás, os governos federal e estadual têm adotado medidas para evitar o alastramento da gripe a outras granjas. É por isso que nós vimos na capa da jornal Folha de São Paulo, aquela granja lá em Montenegro, um trator escavando uma vala enorme para enterrar todos os frangos daquela granja com foco de gripe. A economia dos Estados Unidos perde nota máxima de agência de risco. É aquela Moody's, que o Donald Trump está dizendo que essa avaliação dela o critério não é econômico, é político. Os Estados Unidos perderam o status de AAA, pela agência de classificação de risco, a Moody's, pela primeira vez em décadas. O crescente endividamento do país nos últimos 10 anos foi citado como a causa principal. A agência era a última dentre as principais agências do mundo a manter os Estados Unidos no nível máximo de classificação de risco. Crise do INSS afeta a tentativa de Lula de recuperação de sua popularidade, e a Gleisi Hoffmann, deputada federal, hoje ministra da Articulação Política, critica criação de CPMI no Senado. CPMI é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mista porque tem deputado e tem senador na sua composição. Diz o texto desta chamada: após Lula estancar queda na avaliação no última pesquisa publicada pelo Datafolha, pesquisas feitas pelo Planalto já identificam abalo na imagem do governo e cenário pode se agravar com instalação de CPI. A ministra Gleisi Hoffmann diz que a comissão atrapalharia o ressarcimento das vítimas, dos aposentados e pensionistas que tiveram esse desconto nas suas aposentadorias indevidamente, sem autorização deles. Ainda sobre essa crise sanitária, da gripe aviária, o jornal o Globo traz a matéria dizendo que o Rio Grande do Sul faz barreira sanitária num raio de 10 quilômetros ao redor da granja, que foi identificado o foco de gripe. O bloqueio para desinfecção será feito na cidade de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, onde o caso foi detectado. Traz uma matéria também sobre 9 perguntas tiram as dúvidas sobre a gripe aviária, e também uma matéria explicativa: entenda o que é a doença, quais os riscos de transmissão para humanos e outros animais e o que se sabe sobre vacinas. Pivô do escândalo do INSS, o careca do INSS, manteve reuniões, várias reuniões, com quem? Com o senador do PDT. E quem é que manda ainda no INSS? É o PDT. Quem é que manda no Ministério da Previdência?
é o PDT, pois o pivô era o lobista que fazia lavar o dinheiro do INSS. O careca do INSS teve várias reuniões com o senador, teve vários encontros com o senador Ilverton Rocha, lá do Maranhão. Ilverton Rocha é do PDT do Maranhão, que apoiou a indicação ao órgão de outro envolvido no caso da fraude do INSS. Nascimentos no Brasil tem menor número em 47 anos. Está nascendo menos gente no Brasil. Radiografia, a partir das estatísticas do Registro Civil de 2023, do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra a menor taxa de natalidade no Brasil em quase meio século, 50 anos, com 2,52 milhões de nascimentos. Custo de vida e a ascensão feminina no mercado de trabalho estão por trás dessa queda de nascimentos no Brasil, segundo especialistas ouvidos pelo jornal Globo. Nessa mesma pesquisa mostra que a morte de idosos teve uma redução. Os idosos estão vivendo mais. Registro civil. Cresce casamento entre mulheres. Uniões formalizadas homoafetivas entre duas mulheres tiveram uma alta de 6% em relação a 2022, enquanto casamentos em geral, seja homoafetivo ou hétero, caíram. Quantidade de divórcios aumentou, principalmente na pandemia. Muitos casais se separaram na pandemia de Covid-19. Papa Leão XIV diz que família é fundada na união entre homem e mulher. Em encontro com diplomatas no Vaticano, o Papa reiterou doutrinas da Igreja e, em fala anti-aborto, disse que os fetos têm direito à dignidade. Em primeira negociação direta, Rússia e Ucrânia trocam prisioneiros. Depois de 3 anos de guerra, que ainda continua, nós vimos aí na Folha de São Paulo, de ontem para hoje mataram 9 civis, um ataque da Rússia na Ucrânia. Autoridades fecham troca de 2.000 prisioneiros. O Kremlin, lá em Moscou, condiciona a participação do presidente Putin em reunião com o presidente da Ucrânia, Zelensky, na presença de Donald Trump. Putin só se reúne, só tem encontro com o Zelensky se o Donald Trump estiver no meio. Se não tiver, ele não vai. Pré-candidatos se articulam na CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que terá eleição na véspera da vinda do treinador italiano Ancelotti. Ele chega dia 26 aqui no Brasil. Ele se apresenta para começar a trabalhar, porque início de junho já tem jogo. Dirigente da Federação de Roraima, o Sami Chaut, larga com maior apoio para ser o próximo presidente da CBF. Ele é de Roraima. O interventor hoje da CBF, que é o Fernando Sarney, ele era vice-presidente e foi alçado ao cargo de interventor. Fernando Sarney é filho do Sarney do Maranhão. O interventor Fernando Sarney
e Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista de Futebol, também são cotados para ser o próximo presidente da CBF. Entenda o histórico jurídico que derrubou o Edinaldo Rodrigues. Presidência da CBF, uma máquina de frituras. Esta foto aqui de alto dos prédios, olha aqui uma cobertura com piscina, outro prédio aqui mais baixo, é para falar do flexibilização do licenciamento em Rio de Janeiro. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou o projeto que trata de construção e ampliação imobiliária com maior flexibilização para regularização de acréscimos mediante pagamento e a possibilidade de hotéis serem convertidos em prédios de residenciais, exceto os da orla marítima do Rio de Janeiro. Por último, é aqui a foto sobre o trânsito de motos no Rio de Janeiro. E diz o seguinte, a legenda desta foto: motos no Rio terão limite de até 60 km por hora. Só pode correr nessa quilometragem. Para acabar com o que o prefeito Eduardo Paes chamou de genocídio de motociclistas no Rio, com 2 mortes por dia, a prefeitura vai impor limite de 60 km por hora na cidade e ampliar faixas exclusivas para motos. No Rio de Janeiro, todo dia, 2 motociclistas morrem. Sara, e quais são as novidades hoje, sábado, em Brasília? O primeiro destaque no alto da capa do Correio Brasiliense é sobre as faces da cantora Vanessa. Disco de Vanessa da Mata, chamado Todas Elas, expõe o ativismo da cantora pelo feminismo e pelas religiões afro-brasileiras. Já no Caderno de Cidades, temos aqui uma matéria em destaque: Saber Popular no Encontro Raízes. Já sobre saúde, o ambiente urbano agrava a asma. Alerta para o frio. Temperaturas vão continuar baixas neste fim de semana. Incidência de doenças respiratórias aumenta em crianças e idosos. Já a manchete de hoje: caso inédito de gripe aviária trava exportação brasileira. China, União Europeia e Argentina suspenderam a compra da carne após a detecção da doença no Rio Grande do Sul. O primeiro foco do vírus de influenza aviária de autopatogenicidade no sistema de avicultura comercial no país foi detectado numa granja do município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. E, segundo o Ministério da Agricultura e as autoridades gaúchas, está sob controle. No entanto, o alerta sobre a doença impactou imediatamente o comércio internacional do Brasil, terceiro produtor e exportador mundial dessa carne. E em 2024, as vendas alcançaram 9,928 bilhões de dólares. China, União Europeia e Argentina suspenderam as compras. O ministro Carlos Fávaro aposta na transparência e na rastreabilidade para reverter a suspensão. Abre aspas. É possível que consigamos essas mudanças, comprovando que outras regiões não têm risco de foco e, com isso, liberação dos embarques das demais regiões. Fecha aspas, destacou. E, além da eliminação dos animais e da investigação, a vigilância sanitária montará barreiras sanitárias num raio de 10 quilômetros do local
contaminado. E a maior pauta de exportação do Distrito Federal, o frango vai ficar de fora da mais importante feira agropecuária do Distrito Federal na próxima semana. Ao CB.agro, o presidente da AgroBrasília, o José Guilherme Brenner, confirmou que a presença de galinhas está proibida. E ainda sobre esse assunto, foco na erradicação da doença. Pesquisador da Embrapa, Luizinho Caron, diz que, apesar do impacto com a gripe aviária, não há motivo para alarme. E segundo ele, o Brasil está pronto para fazer a despopulação do foco e voltar a produzir rapidamente. E ainda a chamada de capa sobre política. Fila do INSS supera os 2,6 milhões. Pressionado pelo escândalo bilionário dos descontos ilegais nos benefícios, o Instituto tem outro problema de proporções gigantescas para solucionar. Atualizada em abril, após 4 meses de apagão, lista de espera pelo atendimento bateu recorde. São mais de 2 milhões de pessoas na espera. E sobre a CPMI do escândalo, confunde o Planalto, também é destaque de hoje. Lula chama ministros para discutir a iminente instalação da comissão do INSS. Parte da equipe quer a investigação para culpar Bolsonaro, mas ao temor de a popularidade do petista cair ainda mais. E sobre o caso dos bebês reborn, também é assunto na Câmara. O assunto do momento virou motivo de discussão na Câmara dos Deputados, onde em apenas 24 horas foram apresentados 3 projetos de lei sobre os bonecos hiperrealistas. E o Correio Brasiliense nos traz também em destaque na capa um artigo escrito por Marcos Paulo Lima sobre esportes. Embarque rumo à confusão. Carlo Ancelotti faz planos para convocar a seleção, mas não sabe quem será o presidente da CBF. Substituição de Edinaldo Rodrigues sai no dia 25 de maio. Cresce o número de casamentos femininos. Levantamento do IBGE mostra que, enquanto houve redução de 3% nas uniões civis entre homens e mulheres no país em 2023, o casamento homoafetivo entre mulheres aumentou 4,9% nesse mesmo período. No Distrito Federal, os casamentos diminuíram 8,2%, superando a média nacional, e os divórcios cresceram 9,1%. E agora sobre desigualdades. No primeiro encontro com embaixadores credenciados no Vaticano, o Papa Leão XIV defendeu a luta contra as desigualdades globais e reforçou as posições tradicionais da Igreja Católica. E ainda é destaque a dor e o trauma do abuso sexual na infância. O Distrito Federal teve 620 casos de ataques a menores de 14 anos ou a vulneráveis no ano de 2024. Números caíram, mas seguem impactantes. E por último, sobre guerra, 2.000 prisioneiros terão liberdade. Enviados da Rússia e da Ucrânia concordam na libertação durante encontro que aconteceu em Istambul, sem acordo de trégua. Agora eu convido o OCB para apresentar a capa do jornal cearense O Povo. Na capa do jornal O Povo, Sara, primeira chamada dizendo que uma operação contra a exploração sexual infanto-juvenil prende 55 pessoas em 15 dias aqui no Ceará. A manchete é um recorte que o jornal faz sobre essa pesquisa divulgada pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre, a gente viu nas capas dos outros jornais, o número de casamento, né, o número de nascimento, de natalidade no país. E o jornal O Povo deu o seguinte enfoque para essa pesquisa. Casos de gravidez na adolescência caem 45% no Ceará em 10 anos. Número geral de nascimentos reduziu, isso o número geral de natalidade, reduziu 13,1%, conforme dados do Registro Civil, divulgadas
pelo IBGE ontem. O número de mulheres que tiveram filhos depois dos 30 anos, por outro lado, aumentou 16,8%. Gravidez na adolescência diminuindo, 45%, e o número de mulheres engravidando depois dos 30 aumentou em 16,8%. Na política, a chamada de capa é dizendo que a Universidade Federal do Ceará, a UFC, concede título de graduação a um estudante da UFC morto pelos agentes da ditadura militar e que ele não concluiu o curso. E agora a reitoria da UFC, em homenagem ao estudante morto, o Bergson, chamou a família e deu título em memória ao Bergson de graduação para ele. A reportagem de hoje é sobre mineração. O Brasil entra na disputa mundial de terras raras, de minérios. Na economia, é a matéria sobre a greve da construção civil. A paralisação dos trabalhadores da construção civil, pedreiros, ajudante de pedreiro, ameaça entrega de 3.200 unidades habitacionais no Ceará. Ameaça a entrega no prazo, ameaça o prazo, né, de entregar essas casas. Na área de esportes, hoje tem jogo. Ceará recebe o Sport, será às 16 horas lá no Castelão. E o Fortaleza joga com o Vasco da Gama. E esta foto bonita aqui da nossa cidade de Fortaleza, uma foto feita por drone do Aurélio Alves, que é repórter fotográfico do jornal O Povo. Vejam que foto bonita, pois essa foto é da nossa orla marítima de Fortaleza. Aqui fica a Praia de Iracema. Essa ponte aqui é a chamada ponte metálica, mas não é verdadeiramente a ponte dos ingleses. Ela foi recuperada até esse ponto aqui, pela gestão passada da prefeitura. Final de tarde aqui é lotada de gente acompanhando o pôr do sol. É muito bonito aqui, final de tarde, final de semana. Vale a pena ir lá visitar. Aqui nós temos o Estoril e aqui toda a orla marítima, a beira-mar de Fortaleza, que ao todo tem cerca de 3 quilômetros de extensão, um pouco mais de 3 quilômetros. E esta foto é para dizer que a Praia de Iracema está completando 100 anos. História, memória e resistência à beira-mar. É uma homenagem que o jornal O Povo faz à Praia de Iracema, tão cantada em prosa e verso, cantado em prosa e verso pelos poetas cearenses. Sário, o que é que nós temos na capa do jornal Valor Econômico? Bom, Celi, agora vamos acompanhar os destaques do Valor Econômico no site. O primeiro é sobre fraude em aposentadorias. Alcolumbre relata pressão e alerta Glaze sobre CPI do INSS. Protocolo para instalar comissão parlamentar de inquérito no Congresso reúne centenas de assinaturas, com apoio de integrantes da base do governo. CPI pode atrapalhar investigações e atrasar ressarcimento, diz Gleisi Hoffmann. E ainda sobre a CPI do INSS, veja quem assinou o protocolo de instalação. Já para os destaques da política na semana, o governo parece aceitar CPI do INSS como inevitável. Pressão para instalar comissão aumenta no Congresso e tem aval até de aliados. Já na Câmara, Mota diz que pautará a urgência de projetos sobre o INSS. Textos propõem formas de impedir fraudes no Instituto. E agora, sobre trama golpista.
Bolsonaro nega a intenção de fugir e provoca: "Me prendam". Em entrevista, ex-presidente se diz perseguido por burocratas do judiciário. Alexandre de Moraes avalia arquivar a ação para blindar a ramagem. Gilmar diz que anistia serve para defender interesse da cúpula do golpe. E no interior de São Paulo, o prefeito de Olímpia legaliza a abertura de cassinos. O Supremo Tribunal Federal julga se candidato pode concorrer em eleições. Decisão de prender Carla Zambelli não tem efeito imediato. E na favela do Moinho, que também é um destaque, o governo Lula recua e faz acordo para remover famílias. Ataques a políticos LGBT+, nas redes mobilizam ativistas, que acionam inteligência artificial por soluções. Organização chamada Vote LGBT opera plataforma de forma experimental nas eleições municipais de 2024 e pretende incrementar para o pleito de 2026. Moraes formaliza a decisão da primeira turma que suspende parcialmente a ação contra a ramagem. Deputado, réu em ação por golpe de Estado, terá análise de parte dos crimes suspensa no STF. Defesa de Bolsonaro pede para adiar depoimentos de testemunhas em ação sobre trama golpista. Advogado alega dificuldade para acessar todo o material da investigação. Lula se reúne com ministros para traçar estratégia política sobre crise do INSS. Um dos pontos da discussão é a possível adesão ou não de parlamentares da base para a instalação de uma CPI para investigar as fraudes. O método Lula do riso na política e diplomacia. Resta saber se tanta alegria irá sobreviver aos problemas domésticos. E ainda destaque no Jornal do Valor Econômico, Volney e Moro travam principal embate em audiência sobre fraudes no INSS. Debate no Senado com a presença do ministro da Previdência é marcado por discussões acaloradas sobre as responsabilidades pelas fraudes no INSS. Governistas mudam estratégia sobre CPI mista do INSS. Requerimento ganha adesão de petistas. Após audiência com o ministro da Previdência no Senado, ontem, o senador Fabiano Contarato foi o primeiro membro mais fiel da base do governo a assinar. E por último, o Supremo Tribunal Federal valida a resolução do TSE que pune candidatos por falta de prestação de contas. O STF formou maioria nesta quinta-feira, dia 15, e com isso validou a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que prevê sanções a quem não prestou contas de campanha dentro do prazo legal. Agora, nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, eu começo mostrando a coluna do Estadão. E a primeira nota diz o seguinte: Planalto já escala os aliados bons de briga e quer garantir comando da CPMI do INSS. O Planalto quer aliados bons de briga na CPMI do INSS. Embora ainda tente convencer o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a enterrar o colegiado, o governo Lula vê que a instalação será inevitável e elabora a estratégia de enfrentamento aos bolsonaristas, almejando o controle da comissão. Petistas querem repetir o cenário da CPMI do dia 8 de janeiro de 2023. A comissão foi inicialmente proposta pela oposição, mas acabou dominada por governistas. Por isso, o Planalto cogita recrutar a tropa de elite com os nomes como Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Lindenberg Farias. Além disso, parte da base aliada teme que o governo fique desgastado ao se opor à instalação do colegiado e alinham o discurso para colar as irregularidades no INSS no governo de Bolsonaro. Continua a nota do Estadão. Se a CPMI
que é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ganhar mais força para ser instalada, o governo pretende encerrar logo a investigação. Não quer arrastar para o ano eleitoral. Sabe, porém, que a comissão paralisará sua agenda no Congresso este ano, no momento em que Lula tenta aprovar pautas para melhorar a popularidade, como a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e a PEC da segurança pública, que quer formar um tipo de um SUS, um Sistema Único de Segurança Pública para o país. Levantamento da coluna aponta que a derrota anunciada do presidente da Câmara, Hugo Mota, na ação que tenta trancar o processo contra o deputado Alexandre Ramagem no STF. Em ao menos 16 sentenças, o Supremo rejeitou a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF, para revisar julgamentos da própria Corte. As decisões anteriores foram tomadas entre 2017 e 2024 por 8 ministros, embora 2 deles já tenham deixado o STF. O tema é considerado pacífico no Supremo Tribunal Federal. No próximo dia 30, a Organização Mundial da Saúde Animal vai declarar o Brasil livre de aftosa e o gado já não é mais vacinado contra a doença. O fundo público-privado seria usado para indenizar pecuaristas se for preciso abater animais em eventual volta de casos. Outra nota da coluna do Estadão. O Brasil registrou mais de 1 milhão de tentativas de fraude por 2 meses seguidos este ano. Mais de 1 milhão de tentativas de fraude em 2 meses. 500 mil por mês. O volume representa uma ocorrência de tentativa de fraude a cada 2 segundos. Isso tudo via internet. Os dados são do Serasa e a maior parte das tentativas é no setor de bancos e cartões de crédito. Agora vamos para a página de editoriais do Estadão deste sábado, dia 17 de maio. O primeiro assunto: o calvário das vítimas dos larápios do INSS. Aposentados e pensionistas carregam um fardo de ter de comprovar pilhagem de seus benefícios em fraude que escancara descontrole de sucessivos governos e só reforça a necessidade de uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Segundo editorial, a criatividade inesgotável dos cupins da República. Nova manobra engendrada por parlamentares desvirtua emendas de bancada e agrava ainda mais o processo de captura do orçamento pelo Congresso à margem da devida responsabilização. Páginas de política do Estadão. Primeira matéria é dizendo que ofensiva da oposição aumenta com peças nas redes sociais e pressão por uma CPMI. Bolsonaristas veem na crise causada pela descoberta dos desvios no INSS como um caminho para atingir o governo Lula, que, mesmo avisado, demorou a agir. O PT
faz campanha. E a foto desta matéria, que ilustra essa matéria, é da deputada federal do PSB de São Paulo, a Tabata Amaral, que assinou o pedido de CPMI. E ela é cotada para relatar o texto. Como disse aqui a coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rocinha Kennedy, o governo quer colocar pessoas aliadas nos postos chaves, seja na presidência da comissão ou na relatoria, para dominar as investigações. Escolha de nome de alto escalão do PDT não vai sanar irritação da sigla. A nomeação do ex-deputado federal Newton Friedrich, integrante do alto escalão do PDT, para assumir uma diretoria no Ministério da Integração Regional, não vai resultar em uma reaproximação do partido com o governo Lula. Segundo líderes da sigla, ouvidas pelo Estadão, a escolha de Friedrich foi técnica e não partidária. Na última terça-feira, a Casa Civil da Presidência nomeou Friedrich para chefiar o Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas e Planejamento em Segurança Hídrica do Ministério da Integração. A pasta é chefiada por Valdez Góes, que mesmo filiado ao PDT, está na cota de ministros indicados pelo União Brasil do Davi Alcolumbre, por ser aliado justamente do presidente do Senado. O Estadão procurou a pasta da integração e a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, mas não obteve resposta. Prestação de contas fora do prazo pode vetar a candidatura. STF forma maioria para validar uma regra já adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e a Corte analisa uma ação do Partido dos Trabalhadores que alega sanção desproporcional. O PT questiona essa regra do TSE, que o candidato que não prestar contas da sua campanha não tem autorização para nova candidatura. O PT acha que essa sanção é desproporcional, mas no STF já tem maioria para concordar com essa resolução do TSE contra a ação do PT. E aqui a foto do do ministro Alexandre de Moraes, aqui ainda com o braço na tipóia, ele machucou o braço direito, tomando aqui um café. Diz assim a legenda desta foto: para Alexandre de Moraes, obrigação de prestar contas não é surpresa para candidatos e nem para os partidos. Após gravações, policial federal tenta adiar julgamento. A defesa do policial federal Vladimir Matos Soares pediu ontem o adiamento do julgamento de denúncia que atribui a ele participação num plano de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no cargo. Isso em 2022. Outra matéria na editoria de política do Estadão. STJ, Superior Tribunal de Justiça, decide que Ministério Público e polícias não podem pedir informações ao COAF. Ministros usam divergências entre as turmas do STF como brecha para restringir a autonomia dos órgãos de investigação.
Diz o texto: o Superior Tribunal de Justiça definiu que órgãos de investigação, como o Ministério Público e a Polícia Federal, não podem requisitar informações sigilosas diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sem autorização judicial. A decisão foi tomada pela terceira sessão do STJ, que, em uma tentativa de uniformizar interpretações divergentes sobre o tema que vinham sendo aplicadas na Corte. Polícia Federal vai assumir agora, a partir do dia 1º de julho, a fiscalização dos CACs. CACs são esses colecionadores, atiradores e caçadores que têm permissão para ter posse de arma de fogo. O controle, no momento, atualmente, é realizado pelo Exército, que atua na transição desde 2023. O governo prevê criação de delegacias da Polícia Federal específicas para fiscalizar a atuação dos CACs. Oficiais do Exército se reuniram antes de ontem, quinta-feira, com delegados da Polícia Federal para finalizar a transferência do controle sobre posse e o uso de armamentos, incluindo os colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os CACs. A medida estava em tramitação desde 2023 e é considerada peça-chave para conter a disseminação de armamentos entre civis, que foi alvo de críticas dos partidos de oposição durante o governo de Jair Bolsonaro. Primeira matéria na editoria internacional, e com ela eu encerro aqui a leitura das páginas internas do jornal O Estadão. É a guerra continua a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas mesmo assim, nesse encontro que houve do presidente da Ucrânia lá na Turquia com um representante do governo russo, porque o Putin, presidente, não foi se encontrar com o Zelensky, segundo diz a nota do jornal Estadão. O Zelensky, o Putin, só se encontra pessoalmente com o Zelensky se o Donald Trump estiver no meio. Se não tiver, ele não vai. A matéria diz o seguinte: Rússia e Ucrânia acertam troca de presos, mas diálogo de paz não avança. Em reunião de menos de 2 horas na Turquia, representantes dos dois países concordam apenas em uma troca de 2.000 prisioneiros de guerra, 1.000 de cada lado. A Rússia libera 1.000 e a Ucrânia libera 1.000. E até então, pelo menos isso, né? Já é um começo para um diálogo, para uma possível, até um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Um pedido feito pelo Papa Francisco, pelo o novo Papa Leão XIV, feito por vários presidentes de países, para que esta guerra tenha fim. Sara, o que é que nós temos nas páginas internas do jornal O Globo? Bom, Celi, nas páginas internas do jornal O Globo deste sábado, temos aqui na seção de opinião os seguintes textos: restrição a dados sobre gastos viola Constituição. Vedar acesso a documentos contradiz promessa de Lula e contribui para alimentar suspeitas. E o segundo texto, acordo sobre favela do Moinho pode se tornar exemplo de ação integrada. Gestões Lula e Tarcísio acertam ao priorizar parceria técnica em vez de insistir em confronto político.
Agora, nas páginas internas da política, temos aqui um assunto. A primeira matéria é fraude nas aposentadorias. Planalto já identifica impacto da crise do INSS na popularidade e busca ações para reverter o desgaste. Esta matéria nos informa o seguinte: o escândalo do INSS e a perspectiva de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, que é a CPI, sobre o caso, alteraram os planos do presidente Lula, que antes apostava em 2025 como o ano da colheita. A crise fez com que o Palácio do Planalto sofresse um revés na busca por melhores índices de popularidade do governo, forçando um reposicionamento na estratégia de comunicação e levando o petista a uma dependência cada vez maior de novas medidas para se conectar com a população e chegar bem na próxima eleição, quando pretende tentar o 4º mandato. E algumas sondagens feitas pelo Palácio do Planalto já indicavam que a crise envolvendo os desvios nas aposentadorias interrompera a tentativa de recuperação da aprovação de Lula. Agora, a CPI deslocará parte da atenção da articulação política e do núcleo duro do governo em um momento em que o Planalto precisa acelerar o passo na aprovação de projetos. O semestre legislativo até agora mostrou pouco avanço para a agenda de Lula. E ontem a ministra Gleisi Hoffmann afirmou que a comissão poderia atrasar o ressarcimento das vítimas. E há o risco efetivo de os trabalhos da comissão contratarem meses de desgaste, com ministros convocados a depor e novas revelações sobre o esquema que segue em investigação pela Polícia Federal. E tudo isso direcionou o Planalto a, de um lado, sair da posição de evitar a CPI para tentar emplacar governistas em postos estratégicos no colegiado. E, de outro lado, revirar os ex-caninhos da esplanada dos ministérios para colocar na rua o quanto antes ações que ajudem o petista a se reconectar com seu eleitorado. E aqui nesta imagem temos aqui a legenda que fala sobre mais um baque. Sidônio Palmeira, este que está à esquerda, da SECOM, e Lula. Pesquisas feitas pelo Planalto indicam que a crise do INSS interrompeu tentativa de recuperação da sua popularidade. E a próxima matéria é ainda falando sobre fraude nas aposentadorias. Pivô do escândalo teve encontros com o senador do PDT próximo a Lupe. Everton Rocha se reuniu com o careca do INSS e admite ter indicado ex-diretor do Instituto, que é investigado pela Polícia Federal. Instituto recebeu denúncia sobre associação em 2022. Repasses a todas as entidades seguiram até o mês passado. O sindicato diz que está revisando todos os seus cadastros de filiados. Gleisi afirma que CPI poderia atrasar o ressarcimento das vítimas. Pressionado pela possibilidade crescente de instalação de uma CPI mista no Congresso para apurar o escândalo no INSS, o presidente Lula se reuniu ontem com ministros para debater estratégias frente à crise. O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada e ocupou boa parte da manhã. Entre os presentes estava a titular das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, que horas após a agenda foi às redes sociais para afirmar que a criação da comissão poderia atrasar o ressarcimento das vítimas. E além de Gleisi, também participaram da conversa o ministro da Previdência, Volney Queiroz, que substituiu Carlos Lupe, depois de o caso vir à tona. O titular da Casa Civil, Rui Costa, e o secretário de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do partido PT da Bahia, também marcou presença. E ainda sobre política, Brasil suspende cooperação com o Peru em ações da Lava Jato. Decisão ocorre após autoridades daquele país usarem provas declaradas inválidas por Toffoli em casos da Odebrecht.
Alexandre de Moraes nega pedido do policial federal Vladimir Soares para adiar o julgamento. E o pedido ocorre devido à apresentação de um relatório da Polícia Federal com áudios extraídos do celular de Soares, no qual ele afirma que estava preparado para prender o ministro Alexandre de Moraes e que o presidente Lula não tomaria posse. A solicitação, contudo, foi negada por Moraes, que é o relator do caso. E em tom de ironia, Cid diz preferir Lula a Michele em 2026. O comentário foi feito em troca de mensagens com Wojtek e Bolsonaro diz que um falou besteira e o outro concordou. Nesta imagem, temos que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, Michele teria muita coisa suja. O governo elabora projeto que prevê bloqueio de plataformas digitais. A suspensão poderia ocorrer em caso de descumprimento de normas e quando forem ignoradas notificações sobre os crimes. Agora na editoria Brasil, um país menos jovem. Número de nascimentos foi o menor em 47 anos em 2023, quando mortes recuaram e o país tem menos nascimentos e menos mortes no ano de 2023. Ainda sobre a estatística do Registro Civil de 2023, na contramão da tendência, mais uniões homoafetivas. Registros indicam queda no número total de casamentos, ao mesmo tempo em que aumenta o número de divórcios. 2 dias depois de liberado, mototáxi volta a ser proibido em São Paulo. Desembargador atende a prefeitura em mais um capítulo de briga judicial. E por último, candidatos a juízes fazem nova edição do ENAM amanhã. E o ENAM é o Exame Nacional da Magistratura. Prova é requisito prévio para se inscrever em concursos públicos. Apenas quem for habilitado estará apto a ingressar na carreira. E foram esses os principais destaques dos jornais do nosso país na edição deste sábado. Já deixamos aqui o nosso agradecimento a você que nos acompanha até aqui e também fica o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Até a próxima. Muito obrigado. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas.